Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Solicitamos que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso, para darmos início à solenidade de abertura do 6º concurso do Júri Simulado Edna Maria Mourão Pereira Machado. Iniciamos agradecendo aos excelentíssimos senhores magistrados, promotores, defensores e advogados, reitores, coordenadores de curso das faculdades de Manaus, estudantes e acadêmicos de direito, os senhores avaliadores, jurados e todos que estão envolvidos na produção deste júri, os servidores e demais participantes presentes no evento. Para compor o dispositivo, convidamos o excelentíssimo diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Os excelentíssimos magistrados Saulo Góes Pinto e Edson Rosas Neto, coordenadores do júri. Para declarar aberto este júri, passamos a palavra para o Dr. Saulo Góes Pinto. Com enorme satisfação que a Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas apresentei a nossa comunidade acadêmica do Estado do Amazonas com mais uma edição do nosso júri simulado, sempre com o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes à frente, também com o nosso secretário João Paulo, que deu os instrumentos para que a gente possa realizar esse grande evento. Então, declaro abertos os trabalhos. Como de costume, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas homenageia todos os anos pessoas que contribuíram com o Tribunal do Júri e que têm reconhecida dedicação e contribuição para a Justiça do Amazonas. Para receber a placa de homenagem às seguintes autoridades presentes: doutora Edna Maria Mourão Pereira Machado, neste ato representado pelo seu filho, o magistrado Roberto Hermindas Aragão Filho. O desembargador Lupercino de Sá Nogueira. Doutor Félix Valois. Já quero. Passamos a palavra ao excelentíssimo diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, para a homenagem. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do júri. E eu quero me dirigir agora aos meus mestres, Lupercino de Sá Nogueira, foi meu professor, Félix Valois, também nosso professor, e a Edna Machado, representada aqui pelo Roberto Aragão. Essa homenagem é muito significativa para o Poder Judiciário e para quem gosta e ama o júri popular. Por quê? Porque aqui estão dois dos maiores tribunos que nós vimos atuar no tribunal do júri. O Lupercino, que hoje é desembargador, atuava àquela altura como promotor de justiça. E o Félix Valois,
como advogado de defesa. E a Edna Machado presidia esse tribunal. Eu acho que houve oportunidade em que os três trabalharam juntos, né? E eu quero dizer aos alunos, aos que estão começando hoje, que é dever investigar a história desses três homenageados, né? Porque são três pessoas que, repito, são exemplos para a atuação no Tribunal do Júri. Se o júri é uma instituição forte no Amazonas, nós devemos muito a Lupercínio, a Valois e a Edna. É claro que tivemos outros, né, professores, aqui, com atuações brilhantes. Mas eu, particularmente, me apaixonei pelo Tribunal do Júri, também depois tive a oportunidade de presidi-lo. A minha paixão pelo Tribunal do Júri veio de estar aí, onde vocês estão, assistindo o Lupercínio e o Valois. Quando um terminava de falar, terminava o Lupercínio, nós dizíamos, está condenado. Entrava o Valois e nós dizíamos, está absolvido. E agora vem a réplica e ficava sempre aquele suspense, né, para os jurados decidirem a solução que vinha dos jurados. Mas é isso, o júri é isso. E aí eu vou pedir que cada um deles fale um pouco sobre a importância desse tribunal, exatamente para tentar passar essa importância para vocês. Vou passar na ordem, se me permitem, ao Lupercínio. Os assuntos sempre fala primeiro. Eu imagino a dificuldade que teríamos, doutor Valois, quando, para o reconhecimento da decisão, na busca de uma decisão absolutória pelo reconhecimento da legítima defesa, havia uma série de quesitos que teriam que ser respondidos sim. A negativa de um deles implicava na condenação do réu em julgamento. E eu, com alguma satisfação, eu comparei a quesitação atual com a quesitação da época. Indagava se o réu começa-se com a causa-morte, a vítima morreu, depois a autoria, a mortalidade, a autoria. E, na época, se a tese era legítima defesa, nós tínhamos que sustentar uma série de ações, de procedimentos, confirmando a legítima defesa. O réu se defendeu, a agressão era atual, a agressão era iminente, houve moderação. Respondendo não a um desses quesitos, o réu estaria condenado. E hoje eu tive a curiosidade de avaliar o quanto se evoluiu, o quanto se progrediu em termos de quesitação. O primeiro é o quesito da materialidade. Indaga-se se o delito aconteceu. Na nossa época, primeiro a autoria, depois materialidade, depois o detalhamento da legítima defesa. O segundo quesito. O acusado cometeu o crime imputado. Evidentemente, a negativa implicaria na decisão absolutória, se não cometeu o crime. E, em seguida, se adentraria as causas de diminuição de pena desqualificadora eventualmente necessárias. Hoje, a decisão ficou mais simplificada, na medida em que se reconhece a tese absolutória.
Vejam, o tribunal e a Constituição, ao deferir à população, e ao júri designado de júri popular, busca uma eventual sintonia com o sentimento médio dos habitantes do lugar, do local onde aconteceu o delito. E no tribunal do júri, nós tivemos nomes de grande expressão na oratória forense. Dedicação de um juiz como Santa Cruz Machado, empolgado pelo direito penal. Advogados conceituados como Aristófanes Castro, Félix Valois. Até havia uma figura que ele nunca se zangava e a gente brincava muito, Dr. Milton Ascenso, não sei o que, mas cumprindo o seu papel. E aqui servia de escola, de orientação. Havia uns frequentadores permanentes do Tribunal do Júri Popular, que, acertando ou não, sempre buscava sintonizar as decisões da justiça com o sentimento popular médio existente na comunidade em que ele se realiza. Eu me congratulo com a realização do júri e recomendo que prestigiem esta instituição. Procurem sempre assistir aos grandes debates, porque, ouvindo os grandes oradores da acusação, da defesa, os senhores terão a oportunidade de aprimorar o seu conhecimento jurídico e não entrar, por vezes, na provocação baixa, rasteira, que, lamentavelmente, alguns pouquíssimos profissionais tentam ao baixar o nível do debate do Tribunal do Júri. Cabe, e aí a grande responsabilidade do juiz-presidente. E vivenciei essa experiência quando tive o encargo de presidir o Tribunal de Justiça de Roraima. Era impressionante as ofensas recíprocas de acusação e defesa, que já vinham de julgamentos de outrora. E numa das vezes eu tive que dizer, olha, nessas cadeiras aqui do júri eu só não sentei na do réu, mas fui cidadão jurado. Trabalhei na defesa, depois fui para o Ministério Público. E lá, em Roraima, fui presidente do Tribunal do Júri. O ambiente era de uma antipatia, de uma rejeição do promotor com os advogados, que era insuportável o clima. E, por vezes, suspendia a sessão, aí fazia uma pré-eleção, né, dizendo que os debates fossem elevados, que não ia mais admitir os apartes, ia assegurar o direito de acusação, pelas 2 horas, na época, acusação, defesa, réplica e tréplica. E houve assim, uma redução nesse tempo, na prática. Mas é uma instituição que, estudada, né, aprimorada, cumpre muito bem o seu sagrado dever de julgar o cidadão do povo, né? Aquele que, por vezes, tem a desdita de praticar um delito, mas, por vezes, nem sempre pode ser caracterizada sob esse aspecto, porque, às vezes, há a malvadez, né, a ignorância, a estupidez das ações humanas. É importante, portanto, prestigiarmos o Tribunal do Júri Popular, com grandes nomes, com grandes debates, com argumentação jurídica consolidada, como uma forma de estimular a todos, os que podem, os que querem e os que gostam, elevar o nível dessa instituição.
nível que já foi tão elevado com o brilhantismo do Dr. Félix Valois, com o brilhantismo de um Santa Cruz Machado, com o brilhantismo de um Luiz Vasconcelos Dias, com o brilhantismo de Milton Ascensi no seu aspecto. Nunca estava zangado, a gente passava, até brincava com o Milton Ascensi. De uma vez eu fui até ajudá-lo, porque um colega desmarcou a página do livro. E ele olhou e pensava que era eu que tinha desmarcado a página. E, por coincidência, eu sabia muito, mais ou menos, e fui lá e eu falei, não, doutor Milton, está aqui. Ele, muito obrigado. Então, depois ficou rindo e tal, porque ele não havia como se aborrecer o doutor Milton Ascensi. Então, é tanta história que, por vezes, vale a pena nós relembrarmos. Mas o júri popular, com um presidente competente, que saiba dirigir os trabalhos, com a escolha criteriosa de jurados, cumpre bem a sua obrigação de julgar os delitos contra a vida. Então, é uma instituição que merece e deve ser sempre prestigiada. Minha vez, né? Da defesa, né? Certo. Tá aqui, obrigado. Presidente Pasquarelli, eu vou pedir permissão de Vossa Excelência para chegar a essa tribuna aqui. Desculpem, a minha vinda aqui para essa tribuna tem um simbolismo. Eu tenho hoje, não vão rir, por favor, 81 anos de idade. Eu tinha 23 anos. Estava recém-saído da faculdade, em 1966, quando pela primeira vez eu vim a esta tribuna aqui para fazer o meu primeiro júri de verdade. Já tinha feito júri simulado. Era uma tarde de agosto de 1966. A partir daí, os anos se passaram, o júri continuou e eu continuei com o júri. Naquele tempo, o júri era uma coisa quase excepcional, porque eram poucos os homicídios, de forma que, quando havia uma reunião do júri aqui, as moças do Instituto de Educação saíam da aula, vinham assistir ao julgamento. Hoje em dia, tem 3 julgamentos por homicídio por dia, de forma que o júri deixou de chamar a atenção. Mas foi nesta tarde de agosto de 1966, que essa senhora que eu suporto até hoje começou a, diz ela, que ia namorar comigo. E eu me lembro, ainda mantendo a questão do júri, e vendo que, eu sei que a juventude quer logo vir falar, eu me lembro que eu estava com uma causa muito difícil, muito difícil. Ele não recebia um tostão, porque naquele tempo não tinha defensoria pública e os juízes nomeavam a gente para advogar. Era uma forma de treino, de aprendizado. E esse senhor que eu estava defendendo, vou resumir a história dele, ele era picolezeiro e se apaixonou por uma das damas ali da Praça da Matriz. Alugou um quarto para ela na matinha, mas ela, depois de algum tempo, queria voltar à vida da boemia e não queria mais conversa com ele, até que, quando ele bateu a porta dela no quarto que ele pagava, com o salário de picolezeiro, que o Congresso faz questão de taxar, mas não taxa os milionários, ela disse para ele: pô, tu é um corno muito chato. Ele foi à casa dele no São Jorge, a pé, evidentemente,
voltou com uma espingarda 12 e deu um tiro na costa da mulher. Eles vão me convir que eu aprendi até a advogar razoavelmente, mas a fazer milagre não ensinam na faculdade. Não tinha tese absolutória para esse homem. Mas disse que ia sustentar a tese da violenta emoção para diminuir a pena dele, porque ele estava denunciado, obviamente, por homicídio qualificado. E fiz, briguei, acirrei com o promotor, mas quando eu terminei de falar, se eu fosse o promotor, eu teria parado ali, ele estava condenado a 30 anos. Mas, para surpresa minha, o promotor veio à réplica. Quando eu fui à tréplica, já era 1h da manhã. Aqui, eu de beca aqui embaixo. Eu disse, meus senhores, minhas senhoras do júri, eu em algum momento aqui pedi para absolver este homem? Não, não pedi. Eu pedi apenas que os senhores deem a ele uma nova oportunidade, diminuindo a pena dele, que o Ministério Público insiste em que vá para 30 anos. Ele vai ser condenado se os senhores reconhecerem a violenta emoção. Mas vai ser condenado a uma pena razoável. A senhora dormirá tranquilamente se eu condenar esse homem a 30 anos? O senhor. E a senhora aqui? Será que a senhora encara seu filho tranquilamente? Aí essa jurada chorou. Eu parei, não tenho mais nada aqui, ficar enchendo o saco do júri. Quando saiu a votação, eles reconheceram a violenta emoção por 6-1, e o homem foi condenado a 8 anos de reclusão. Eu cheguei em casa 3h da manhã, morto de cansado. Essa aqui me pergunta como foi. Eu disse, ele foi condenado, como eu esperava. Eu disse, quanto tempo? 8 anos. Ela disse, tudo isso, eu digo, 1 semana sem falar comigo. Porque foi, na verdade, uma das maiores vitórias profissionais que eu obtive. Então, o que eu quero, já que falo para a juventude que hoje se inicia nessa difícil missão, se forem optar pelo Ministério Público, espelhem-se com certeza na figura do desembargador Lupercino. O Lupercino era o pavor de nós, advogados de defesa. Ele era de uma eloquência, de um brilhantismo e de um conhecimento jurídico excepcionais. De forma que, se optarem pela acusação, eu tenho uma filha que é promotora, ela está bem aqui. Eu costumo dizer que eles são dedos duros, gostam de acusar os outros. Não é verdade. Há promotores normais. Assim como também há alguns juízes normais, por incrível que pareça, porque alguns já superaram a dúvida sobre se são deuses ou não. Alguns têm esse. Desembargador Pascarelli conhece bem isso. E se, infelizmente, não vou mais poder se espelhar no papel dele, mas aqui, neste salão, brilhou um dos advogados de defesa mais eloquentes que o Tribunal do Júri já viu, que foi o doutor Aristófanes de Castro. Valia a pena vê-lo atuar. Mas eu já estou me prolongando demais, e eu dizia para o Pascarelli, para o Beto e para o Lupercino que mais chato que discurso, só missa e enterro, né? Então eu não quero encher o saco de vocês, não, com isso aqui. Eu quero agradecer, Pascarelli, você sempre muito gentil. Imagina, a minha contribuição foi só de profissional mesmo, não merecia esse galardão. A doutora Edna Machado, aqui representada pelo também juiz, filho dela, doutor Roberto, eu tive o prazer de trabalhar no júri sob a presidência da doutora Edna. Sempre muito correta, extremamente gentil, conduzia o júri com absoluta tranquilidade. Porque eu já vi
Eu já trabalhei num júri em que o juiz dormiu porque ele estava bebendo cachaça. Ele tinha uma garrafa de cachaça debaixo, parecia água, ele botava no copinho e bebia, e ele capotou. Aqui nessa cadeira. Não adianta querer saber que ele já morreu. Eu acho que de tanta cachaça. Mas muito bem. Eu queria agradecer a vocês. Trazer, se é que posso fazer isso, uma palavra de incentivo à juventude, que eu vejo que está ansiosa para começar os seus trabalhos aqui, mas vocês têm muitos anos pela frente para fazer esse trabalho que só o Tribunal do Júri faz, só, que é aplicar a justiça de acordo com o sentimento do povo. Não se esqueçam, eu passei mais de 40 anos dando aula e isso eu não abria mão de dizer para os meus alunos. Quando vocês encontrarem o direito em conflito com a justiça, mandem o direito às favas e optem pela justiça. Muito obrigado, boa sorte a todos. Agora eu vou receber. Parabéns. Desembargador, só quero agradecer em nome da minha mãe, Edna Maria. Eu sou Roberto Aragão Filho e vim representá-la. Ela não pôde chegar a tempo, infelizmente. As passagens para comprar em cima da hora estavam muito caras, mas eu quero agradecer especialmente pela homenagem em vida, que é uma coisa que pouco se pratica hoje em dia, e uma homenagem que não olha só para dentro da instituição, olha para fora, e homenageei os outros partícipes, os outros agentes da atividade jurisdicional, como aqui os tribunos que vocês acabaram de ouvir. Então, quero agradecer e parabenizar a escola pela iniciativa. É só isso. Obrigado. Agradecemos aos homenageados e pedimos que ocupem seus lugares na plateia. Dando continuidade, passamos a palavra aos coordenadores do júri, os excelentíssimos magistrados Saulo Góes Pinto e Edson Rosas Neto, para iniciarem os trabalhos. Pois bem, realizadas todas as homenagens, eu quero lembrar aos alunos que nós também desenvolvemos um trabalho histórico no ano anterior do júri, de todo o processo, e esse trabalho virou um e-book que fica disponível para vocês, tá? Para consulta, para download, para que vocês tenham acesso a esse material, que vai estar na nossa página do Júri Simulado. E, sem mais delongas, sei que vocês já estão ansiosos, vou passar a palavra para o doutor Edson Rosas. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os aqui presentes em nome do desembargador Pascarelli, agradecendo a oportunidade e o convite que o meu amigo Saulo fez de estar aqui coordenando esse evento, que é extremamente importante para mim. Foi o meu marco acadêmico, sempre gostei do júri. Fui para a magistratura, né, a gente fica naquela posição mais enfadonha, a gente tem uma vontade danada de falar, né, de ser... Nossa, por que não falou aquilo ali? Mas, enfim, a gente tem que ficar calado, quieto, sentadinho ali, sem dormir, né, professor? É o mínimo. Mas fico muito feliz de estar aqui presente. Participei, como os senhores e as senhoras, aí estive desse lado, participei do Ministério Público, participei da Escola da Magistratura, ganhei, e sei o quanto que é importante, esse evento. Os senhores podem ter certeza que será um grande marco na vida dos senhores e das senhoras. Eu, inclusive, fiquei com o troféu, né? Diga-se de passagem, já tem muito tempo, já tem 15 anos, já está, parece que não tem, já foi usucapido, né? Mas eu fiquei com o troféu, com as medalhas, e até hoje eles têm, essas premiações têm uma posição de destaque, tanto na minha vida, quanto lá no meu escritóriozinho, na minha casa. Então, saibam que hoje as portas vão estar abertas da justiça para os senhores e para as senhoras. A partir de hoje, os senhores serão reconhecidos pela comunidade acadêmica como grandes tribunos. Então, boa sorte, sucesso e que comecem os trabalhos. Com a devida autorização, declaramos encerrada esta abertura, desejamos sorte aos competidores e agradecemos a presença de todos.